O que você vai aprender nesse vídeo pode ser que leve consigo para o resto da vida. Isso que aconteceu comigo quando tive contato com essa perspectiva através do livro A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Esse livro conta a história de Ivan Ilitch, um homem que conquistou tudo que a sociedade valorizava. Um juiz bem-sucedido, com dinheiro, status, uma família, mas que, ao ser confrontado com uma doença terminal, é consumido por uma angústia profunda. Ele percebe tarde demais que toda a sua vida foi guiada por prazeres e expectativas externas, e não por algo que realmente tivesse significado. Uma vida que, no fim, soa vazia. E você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a Anitta? Talvez os mais atentos já tenham sacado. A Anitta também conquistou tudo, ela está no ápice. E adivinha o que encontramos no documentário? A repetição daquilo que aconteceu com Ivan Ilitch. E vamos falar sobre isso de uma forma que você não esqueça jamais. Primeiro, farei um resumo prático do doc, mas não sobre fofoca, e sim sobre os sintomas do mesmo mal que atingiu Ilitch. Depois eu vou falar sobre um ciclo, um mecanismo invisível que nos prende na mesma experiência que a Anitta e o Ilitch, só que de maneiras diferentes. Na sequência, vamos um pouco mais profundo, olhando para um lado filosófico. Viktor Franklin, Dostoiévski e Santo Agostinho vão entrar no tribunal para dar o seu veredito sobre essa nossa busca por felicidade. E por fim, a parte mais importante, nossa reflexão final. O momento de virar a chave, porque diagnosticar o problema é só o primeiro passo. O que eu quero te oferecer é um antídoto, uma perspectiva terapêutica sobre a nossa vida, para que você possa, com consciência, escolher não cair na mesma armadilha. Isso não é só mais uma análise de documentário, esta é uma investigação sobre o sentido da vida, usando uma das histórias mais populares do momento como nosso caso de estudo. Vamos lá. O documentário abre com Larissa e Anitta em lados opostos da câmera. Anitta em palco impecável, enquanto Larissa se revela em cenas íntimas e silenciosas, filmadas por seu amigo de infância, Pedro Cantelmo. Passamos então a ver cena de shows, bastidores intercalados com momentos de vulnerabilidade, choros, reflexão sobre a infância e fama, tudo costurado como se fosse uma jornada interna, não apenas externa. Até que, entre uma cena e outra, surgem flashbacks emocionais da relação distante com a mãe, o bullying na escola e o concurso de beleza, memórias que parecem do passado, mas carregam ecos no presente. Mas, conforme avançamos, percebemos que essas cenas não são apenas lembranças, são sinais de uma pessoa presa em ciclos repetitivos de autopreservação, repetindo padrões que preenchem o vazio temporariamente. Eu gostaria que você fizesse um favor para si. Cola na sua testa esse ciclo inconsciente que nos afasta da felicidade. No geral, ele é assim. Primeiro, a sociedade valoriza X, Y e Z. Você vai atrás de X, Y e Z. Terceiro, você sente um alívio momentâneo. Quarto, você ainda se sente vazio. Quinto, você vai atrás de mais X, Y, Z. Sexto, você cria tolerância, sua frustração cresce. Sétimo, você se engana, se confunde e volta para o passo 1. Sim, é isso mesmo que eu tô dizendo. A cultura moderna criou um mito de que a felicidade está somente no prazer, no consumo, no sucesso, no reconhecimento. E esse mito prende a gente num ciclo que adoece. O problema aqui está na aceitação incondicional dos valores de uma sociedade que talvez não saiba para onde está indo. Mas o que nos faz entrar nesse ciclo, muitas vezes, não é só correr atrás do que a sociedade valoriza. Às vezes, é um pouco falta de autocontrole da nossa parte também. Quer um exemplo? Você tá lá, treinando na academia, aparece aquela gata ou aquele gato que você sabe que vai dar merda, mas a sua cabeça começa: não, agora vai ser diferente, vai dar certo, vai rolar amor, vai rolar conexão, ou pelo menos um prazerzinho. E aí você se engana e vai e entra no ciclo. O nome disso é hedonismo. E vivemos sobre esse pressuposto, de que o sentido da vida está na felicidade, entendida como a satisfação de todos os prazeres e necessidades. Mas voltando ao assunto, na moral, a vida é só isso mesmo? Resolver um desconforto com prazer e seguir? Ou será que a gente está vivendo errado? Agora segure essa pergunta, porque eu vou dar uma rápida contextualização histórica e depois eu vou voltar nela e te perguntar sobre ela. Durante muito tempo, a vida humana seguia padrões próprios, definidos pelo cotidiano, pelo trabalho e pela convivência direta em comunidades pequenas. As pessoas tinham tempo para pensar, interagir e aprender no próprio ritmo, com experiências que refletiam suas necessidades e capacidades.
A modernidade trouxe transformações, foram rápidas e profundas. A globalização e industrialização e os avanços tecnológicos encurtaram distâncias, aumentaram a circulação de informações e aceleraram a vida cotidiana. Relações que antes exigiam presença e tempo passaram a se dar por mensagens instantâneas. Decisões que antes eram ponderadas passaram a ser tomadas sob pressão constante. A experiência humana foi fragmentada, muitas vezes empobrecida, e grande parte do que antes era vivido com profundidade passou a ser consumido de forma superficial. O que é curioso e perturbador é que muitos desses agentes de mudanças provavelmente não tinham consciência completa do impacto de suas ações sobre o modo como as pessoas viviam, sentiam e se relacionavam. A liberdade de organizar a própria rotina, o contato direto com o ambiente natural e o tempo para reflexão foram diminuindo, enquanto a vida se tornou mais rápida, conectada e cheia de estímulos, mas também mais limitada em profundidade e autonomia. É nesse ponto que olhar para o passado nos ajuda a entender o presente. Para compreender o fenômeno Anitta e o impacto que ela gera, precisamos lembrar de figuras que a influenciaram diretamente e que, em seu tempo, também representavam tensões culturais semelhantes. A Carmen Miranda. Carmen Miranda desafiou e influenciou os padrões culturais de sua época, especialmente nas décadas de 1930 e 1940, com seu estilo tropical e uma personalidade feminina marcante. Apesar de ser vista como um símbolo de alegria e representatividade brasileira, ela lutava contra a exaustiva rotina de trabalho e uma forte dependência de medicamentos, e infelizmente veio a morrer cedo, aos 46 anos, vítima de um infarto, consequência de uma rotina exaustiva e do abuso de álcool e remédios. Esse retrato não é só pessoal, é também social. Mostra como a modernidade foi sendo moldada. A globalização, a tecnologia, o mercado, todos esses fatores transformaram nossa forma de viver, pensar e buscar felicidade. Agora, voltando para aquela pergunta que eu falei para vocês. Será que estamos vivendo errado? Com essa pergunta, a gente chegou exatamente onde os grandes pensadores gostariam que a gente tivesse chegado. Pascal, Dostoiévski, Viktor Frankl e Santo Agostinho queriam que a gente chegasse. Você vai responder essa pergunta na frente deles. Então se segura na cadeira porque a gente vai falar de filosofia. Mas calma, nada chato. Vamos fazer como os antigos. Um confronto entre ideias, um diálogo. E para isso, vou ressuscitar o nosso debatedor número 1, o nosso meme antigo, o Brainlet. Brainlet diz: você merece ser feliz e ser feliz é fazer o que quiser. Mas e se o que você quiser for justamente o que te destrói? Por exemplo, quando olhamos para os vícios modernos, seja o consumo desenfreado de pornografia, o sexo casual ou o abuso de álcool, percebemos algo que o próprio documentário da Anitta ilustra em certas cenas. A entrega a prazeres que parecem liberdade, mas se tornam prisão. São Tomás de Aquino ajuda a entender esse dilema. Para ele, a liberdade não é apenas escolher qualquer coisa, mas ordenar nossos desejos em direção ao bem verdadeiro. Quando seguimos apenas o impulso, caímos em um desvio, buscamos o prazer imediato, mas perdemos de vista aquilo que realmente nos realiza. Assim, o prazer em si não é um problema. O problema é quando ele ocupa o lugar errado. Sem direção, sem finalidade, quem dá essa direção à vida não é o instinto, mas a razão iluminada pela nossa consciência. Brian Lett diz: siga seu coração, ele sabe o que é melhor para você. Blaise Pascal escreveu: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que ele queria dizer é que o coração é cheio de contradições internas. Ele deseja e se arrepende, ele ama e depois se desespera. Ou seja, o coração sente, mas não guia, porque o sentimento é como um barco sem leme. Só quando a razão e a consciência dialogam com o sentimento é que a gente pode agir com sabedoria. E para terminar, o nosso Brian Lett vai tentar sua última cartada. Se te faz feliz, tá certo. Viktor Frankl dá um tapa na nossa cara aqui. A busca por felicidade é, na verdade, a consequência da busca por sentido. É isso que ele diz. Se você busca o prazer como fim, você nunca encontra a felicidade. Por quê? Porque a alma humana não se satisfaz com alívio. Ela busca sentido, e quando não encontra, ela se anestesia com estímulos. Franklin viu isso nos campos de concentração. Quem sobrevivia não era o mais forte, era quem tinha um porquê para viver. E o nosso problema hoje é que temos 1000 meios, mas nenhum fim. Resultado? Vidas cheias de estímulos,
mas vazias de sentido, vidas que parecem felizes até o silêncio chegar. Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, diz: sem Deus tudo é permitido. E o que ele queria dizer com isso não era que a religião resolve tudo, mas que quando você arranca todo o referencial de bem e mal, virtude e finalidade, o ser humano se perde no próprio desejo. Afinal, num mundo sem sentido, buscamos nos embriagar de prazeres, indo em busca de cada vez mais parceiros sexuais, bebidas, drogas e luxo. Ele se transforma em um animal faminto, procurando alívio em qualquer coisa. E aí faz muito sentido aquele ditado que rola por aí: ou você morre herói, ou vive suficiente para se tornar um vilão. Claro, porque em um cenário sem Deus, é esse descrito. Sem referencial de bem, mal, virtude e finalidade, as pessoas vivem mergulhando em traições, vícios e maldades para ir em busca do prazer travestido de felicidade. E isso é óbvio que vai desencadear ainda mais sofrimentos no mundo, e o mundo corrupto corrompe. Então, ou o indivíduo encerra sua carreira cedo, saindo como justo, ou fica o tempo suficiente para ceder à ambição ou à maneira de viver do mundo. Mas se você insere Deus em um sentido transcendente da vida, a lógica muda profundamente. Quando você acredita que existe um Deus que ordena a realidade e dá propósito, a vida não é só um conjunto de eventos aleatórios. Ela é uma história com direção. O prazer não é um fim em si mesmo, ele passa a ser um meio subordinado ao bem maior. O heroísmo deixa de ser um esforço solitário e se torna participação do bem de Deus. Nós somos seres humanos, providos das mais fascinantes capacidades da natureza. A vida é um espetáculo imperdível, e viver sem se conformar com a mediocridade do nosso meio é possível, e devemos lutar por isso. Nós estamos diante de uma civilização materialista que altera fortemente a nossa concepção sobre a vida e nossa conduta diante dela. Pregam uma felicidade instagrável no mundo moderno, mas o que se tem é uma estrutura social que adoece o indivíduo. Mas a história da humanidade não terminou. Precisamos apostar em superar a futilidade e o egocentrismo que ainda dominam o mundo. A realidade está aí, mandando o recado de que a riqueza, o sucesso e o poder não são a nossa salvação. Há muito que aprendemos sobre sermos felizes com o simples. Nós podemos ser melhores e apreciar com presença as coisas realmente belas da vida. Nós podemos rever os nossos próprios anseios e identificarmos aquilo que realmente queremos para o futuro e aquilo que fomos levados a crer que precisamos. Podemos viver uma vida com mais significado, propósito e podemos alcançar nossos verdadeiros sonhos.